Para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre as leis de Kirchhoff. Para poder falar das leis de Kirchhoff, deixa eu definir só algumas coisas, né? O que é um nó? É interessante a gente ter ideia do que é um nó e o que é uma malha do circuito, ok? Um nó é um ponto onde três ou mais ramos do circuito se encontram. Então você tem aqui um ramo do circuito, você tem aqui outro ramo do circuito, você tem aqui outro ramo do circuito. Consequentemente, nesse nó pode haver a divisão de correntes. Uma corrente vem aqui e encontra esse nó, ela pode se dividir para cá e para cá. Ou a gente pode ter a combinação de correntes. Se vem uma corrente daqui e vem uma corrente daqui, elas podem se combinar para continuar para cá. Então, isso é um nó. Uma malha é qualquer caminho fechado que você pegar aqui dentro do circuito. Então aqui a gente tem a malha E, B, A, F. A gente tem a malha B, C, D, E. A gente tem a malha A, B, C, D, E, F. Todos esses trechos que eu mencionei são malhas do circuito. Então existem basicamente duas leis de Kirchhoff. O que essas duas leis são conhecidas como lei dos nós e lei das malhas. Por isso que eu defini o que é um nó e o que é uma malha. Então, o que me diz a lei dos nós? Sempre que você olhar para um nó, você vai verificar as correntes que chegam e as correntes que saem desse nó. Como uma consequência da conservação da carga elétrica, as correntes que chegam, a soma das correntes que chegam, tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então, por exemplo, neste desenho aqui, corrente 1 está chegando no nó, corrente 3 está chegando, corrente 4 está chegando. Então, I1 mais I3 mais I4, correntes que chegam, tem que ser igual às correntes que saem, I2 e 5. É o que está escrito nesta equação aqui, ok? Já a lei das malhas, ela me diz o seguinte, ela se baseia na seguinte proposição. Este ponto do circuito, ponto A, ele tem um potencial bem definido. Então, se eu percorrer o circuito saindo do ponto A, calculando todas as quedas ou subidas de potencial que eu tenho no caminho, e mesmo assim eu volto ao ponto A, a soma de todas as subidas e quedas de potencial que eu tenho no caminho tem que ser zero. Porque você imagina você subir e descer diversas vezes uma escada e no final você está na mesma altura. Então, se você considerar que para cima é positivo e que para baixo é negativo, e você pegar todos os deslocamentos que você sofreu, subindo e descendo, e somá-los, no final você vai ter um valor zero. Porque não houve variação de altura. Se você terminou no mesmo lugar depois de ter subido e descido diversas vezes, é porque você não subiu nada, liquidamente você não subiu nada, certo? Então, essa lei das malhas se baseia nessa ideia. Se eu sair do ponto A e vou até o ponto B, eu tenho uma queda de potencial. Ou uma subida, depende, né? A gente vai avaliar já isso aqui. Se eu saio de B para C, ou de B para E, desculpa, eu tenho duas variações de potenciais. De E para F, uma variação de potencial, e de F para A, duas variações de potenciais. O que a segunda lei de Kirchhoff aqui, a lei das malhas, me diz é que se eu somar todas essas subidas e quedas de potencial que eu tenho no caminho, o resultado tem que dar zero. Certo? Porque o tanto que eu subo, eu tenho que descer para poder voltar para o A. Joia? E isso pode ser feito com qualquer malha. Não me interessa qual a malha que eu escolhi, eu posso fazer isso com qualquer malha. Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar a nossa situação. A gente tem um circuito aqui, um resistor de 0,5, uma bateria de 20, um resistor de 0,5, 0,5, 20, 0,5, 1, 6 e 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar resolver um problema desse é supor qual é o sentido da corrente em cada ramo. Para onde a corrente está se movendo nesse ramo, no ramo EFAB? Eu não faço a menor ideia antes de resolver o problema. Portanto, eu vou supor que a corrente nesse ramo se move da seguinte forma.
Vou supor que aqui tem uma corrente I1. Perceba que essa corrente I1, que está percorrendo o circuito nesse sentido, quando ela chega nesse nó, ela pode se dividir. Isso, pessoal, é totalmente arbitrário. A determinação do sentido da corrente aqui é totalmente arbitrário. Você vai pegar cada um dos ramos, aqui a gente tem 3 ramos, EF, AB, a gente tem o ramo EB e a gente tem o ramo DC. E a gente pode simplesmente escolher qual é o sentido da corrente. Só para ilustrar isso, eu vou fazer o seguinte, vou supor que nesse ramo aqui, o ramo EDCB, a corrente está vindo nesse sentido. Certo? E vou chamar essa corrente aqui de I3. Então, por lógica, né, agora vamos usar um pouquinho de bom senso. Como a corrente I3 está chegando ao nó B e a corrente I1 está chegando ao nó B, elas vão se juntar e vão gerar a corrente I2. Acho que vocês vão concordar comigo. I3 chega, I1 chega, I2 sai. Então, dessa configuração, a gente pode ter certeza que a corrente I2 ela é igual à corrente I1 mais a corrente I3. Essa é a primeira equação que a gente consegue para nos ajudar a resolver o problema, decorrente da lei dos nós. A gente tem 3 correntes desconhecidas, 3 incógnitas. A gente não sabe qual é a corrente que passa no ramo 1, nem a corrente que passa no ramo 2, nem a corrente que passa no ramo 3. 3 incógnitas. Então, nós precisamos de 3 equações. Uma nós já temos. As outras 2 equações nós vamos obter se a gente utilizar a lei das malhas. Então, vamos usar a lei das malhas na malha ABEF, fechando aqui em A. E depois nós vamos usar a lei das malhas no trecho BCDEB. Ok? E vamos percorrer os dois trechos, nós vamos percorrê-los no sentido horário. Então, vou começar em A. Vamos começar em A. Então, a gente está saindo de A e a gente vai passar pelo resistor R2. Quando a gente passa pelo resistor R2, perceba que a gente passa no sentido da corrente. Então, tem uma queda de potencial. Tem uma queda de potencial que é 0,5 vezes a corrente que passa lá. Quando a gente passa pelo resistor R4, de novo a gente passa no sentido da corrente. Aqui a corrente que passa em R4 é nesse sentido. Então, a gente tem de novo uma queda de potencial, que é a resistência dele, vezes a corrente que passa nele. Quando a gente passa por essa fonte aqui, a gente tem uma queda de potencial também. A gente vai passar do potencial positivo para o potencial negativo. Então, tem uma queda de 20. Quando a gente passa por esse resistor, a gente está passando por ele de novo no mesmo sentido da corrente. Então, a gente tem uma queda de 0,5 vezes I2. Continuando no caminho, ao passar por esse resistor, observe que nós estamos indo no sentido da corrente de novo. Então, a gente tem uma queda de novo, menos R3 vezes I1, que é a corrente que passa por ele. Ao passar por esse resistor aqui, a gente tem de novo uma queda, menos 0,5 vezes I1. E ao passar por esse rapaz aqui, a gente tem uma subida de mais 20. Saímos do A, rodamos tudo, somando todas as diferenças de potencial que a gente encontrou no caminho. Só que voltamos para o ponto A. Então, a diferença de potencial que a gente somou tem que dar 0. Perceba, desculpa, R3 aqui tem um valor, né? É 1. Então, 1 e 1. Perceba que as únicas incógnitas que aparecem nessa equação são I1 e I2. Então, você tem, depois de organizar isso aqui, que eu não vou fazer para você, você vai fazer aí, você vai ter uma equação que depende só de I1 e de I2. Vamos agora para a segunda malha, que é a malha BCDE. Começa em B. Você começando em B, sentido horário. Ao passar por esse resistor, perceba que ao passar por esse resistor, você vai cruzá-lo na direção contrária à da corrente. Então, você vai ter uma subida de potencial. Você vai ter uma subida de potencial que é 3 vezes a corrente que passa nele. Nessa bateria, você vai ter uma queda de potencial. 6 volts. Nesse resistor, você vai ter uma subida de potencial, porque você vai atravessá-lo no sentido contrário à corrente.
Então, você vai ter uma subida de potencial, 1 vez e 3. Continuando aqui, ao passar por esse resistor, a gente tem uma subida de potencial, porque estamos no sentido contrário à corrente, 0,5 vezes e 2. Nessa bateria, a gente tem uma subida de potencial. E nesse resistor, de novo, a gente tem uma subida de potencial, 0,5 vezes e 2. Começamos no ponto B, paramos no ponto B, então todas as somas e quedas de potencial que a gente achou no caminho tem que dar zero. Perceba que agora a gente tem uma outra equação que só depende de I2 e de I3. Você precisava de 3 equações com essas 3 incógnitas, você tem as 3 equações com essas 3 incógnitas. Resolve e seja feliz. Eventualmente, pode acontecer o seguinte, você pode encontrar o valor das correntes positivo ou negativo. O que é que isso vai significar? Lembre que no começo nós atribuímos sentidos arbitrários às correntes. A gente não sabe se essas correntes realmente estão nesse sentido. Porque o que vai determinar o sentido dessas correntes, perceba que como aí a gente tem 3 forças eletromotrizes, 20, 20 e 6, alguma dessas forças eletromotrizes vai ser o gerador do circuito. Os demais vão ser receptores. Ok? Então, no gerador do circuito, a corrente tem um sentido determinado por ele. Nos receptores, o sentido é o contrário. Como a gente não sabia disso, a gente não fazia ideia, a gente tem que chutar, então pode ser que a gente tenha errado o chute. Como que a gente vai descobrir que errou o chute? Se por acaso o valor de uma dessas correntes, depois de calculado, der negativo, significa simplesmente que o sentido que a gente escolheu estava errado. É só a gente voltar e colocar o sentido certo e acabou a questão. Então, por exemplo, se você achou o valor de I2, eu não faço a menor ideia de qual é o valor de I2, mas supondo que você achou que I2 vale menos 2 amperes. Então, significa simplesmente que I2 não está nesse sentido. Está, na verdade, para cima. E que o valor dela é 2 amperes. Beleza? Então, bons estudos.